Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos ao comentário. Uma comparação com o tratamento do topo do judiciário brasileiro em relação a dois ex-presidentes. O então ex-presidente Lula e hoje o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula foi julgado com o direito de defesa e de recursos em todas as instâncias. Na primeira, na segunda, na terceira e na última. Bolsonaro foi julgado direto na última, com direito de recorrer aos que o condenaram. Lula ficou preso numa superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E manifestações de rua de todos os dias na frente da superintendência não foram consideradas atos ilegais. O ministro Moraes está chamando de manifestações populares criminosas e reuniões ilícitas de apoiadores agora. Tanto que Bolsonaro foi para a superintendência de Brasília por causa de... Foi o pedido da Polícia Federal, foi motivado pelo convite que o senador Flávio Bolsonaro fazia para uma vigília de oração às 7 da noite do sábado. O episódio da tornozeleira ocorreu depois, né? Já nos primeiros minutos do dia seguinte, do dia 22. Né? Aliás, do dia seguinte não, do mesmo dia, mas depois do pedido da Polícia Federal. Mas, enfim, a gente faz essas comparações porque, da mesma forma, ele chama na decisão que aqueles acampamentos eram ilegais. Acampamento na frente de quartel, por exemplo. Né? E nunca foi ilegal acampamento do MST dentro de terra alheia. Apenas para a gente lembrar. E Lula foi descondenado porque estava no CEP de Curitiba, quando deveria estar no CEP de São Paulo e de Brasília. Né? Eu fui ver o CEP aqui, Bolsonaro devia estar no CEP 70.070, que é a vara de primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Deveria, se fosse, né, no caso né, mas está no 70.175, que é do Supremo. Bom, foi decretada a prisão de Ramagem. E Ramagem foi citado como uma das causas da transferência de Bolsonaro, porque tinha saído do país, assim como Carla Zambelli, assim como quem mais? Ramagem, Eduardo Bolsonaro, né? Como se Bolsonaro tivesse alguma coisa a ver com isso. Essas coisas esquisitas. Decretou prisão de Ramagem, que saiu do país mesmo, tendo perdido os passaportes e tendo sido proibido de deixar o país. Ele é deputado, ele pediu licença saúde na Câmara até dezembro. Né? Ele saiu, a mulher dele também saiu, creio que saíram por lugares diferentes. A mulher dele, Rebeca, é delegada da Polícia Civil e levou as filhas, né, para preservar a família. Então todos lá deram entrevista, o Ramagem deu entrevista, junto com Chiquini, com Flávio Bolsonaro, lá no Time, lá do Alain dos Santos, do Lacombe, né? Deu uma longa entrevista, e me chamou a atenção dessa entrevista do Ramagem, porque ele é delegado da Polícia Federal, e contou que estavam na iminência de dar um passo muito importante sobre o Adélio Bispo. Mas houve uma interrupção ali e não foi adiante a investigação da facada em Bolsonaro, da qual ele sofre todos os males hoje. Né? Tem coisa assim, eu fico pensando, puxa, investigaram um golpe de Estado entre milhares de pessoas, mas não foram capazes de apurar uma coisa tão simples, que é saber de que gabinete de deputado saiu a autorização da falsa entrada de Adélio Bispo na Câmara dos Deputados naquele 6 de setembro de 2018. Isso é tão elementar, né? Não foi possível. Bom, queria chamar a atenção de vocês também. Né? Tá nos jornais, né? Olha, foi indicado Messias, Jorge Messias, para vaga no Supremo, ele é evangélico e é de confiança de Lula e tem 45 anos. Bom, né, esses qualificativos, só tem um que ele preenche, é o de 45 anos. Porque para ser ministro do Supremo tem que ter no mínimo 35, no máximo 75.
Agora, evangélico e de confiança de Lula não é exigência da Constituição. A exigência da Constituição é notável saber jurídico, que eu costumo dizer, não é o saber jurídico acima da média, é o saber jurídico acima dos que estão bem acima da média, né? Além de reputação ilibada. Mas, enfim, vai caber agora a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aos votos do Senado. Ele precisa de um pouquinho mais da metade dos 81 senadores, ou seja, 41 votos. E está lá uma interrogação, porque Alcolumbre, mas Alcolumbre é só um voto, né? Mas tem os de confiança dele, que estaria desgostoso, porque o candidato de Alcolumbre era Rodrigo Pacheco, que lá em Minas não tem para onde ir se precisar de voto. De Brasília, Alexandre Garcia.